Nobre amigo, você me falou da origem do ajustador do pensamento, você me falou da classificação, você colocou algumas classificações aí para a gente começar a identificar os ajustadores. Agora eu quero que você me fale qual que é a missão, em particular, do ajustador do pensamento em relação a gente, ao ser humano. Porque a gente está na tese de que somos habitados por esse ajustador do pensamento, né? Por esse ser Exatamente. divino, eu superior. Qual que é a missão do ajustador do pensamento? Exatamente. Como a gente pode conjecturar, né? O livro traz especificamente como que se dá essa missão deles na mente humana, né? Mas vamos fazer de conta que a gente não tem informação nenhuma. Vamos conjecturar aqui o que seria a natureza desse eu superior na mente humana apenas com uma ponderação própria, nossa, de mente simples e rasa como é a do ser humano. Nós temos o conhecimento de que nós abrigamos, né, um espírito divino, que a maioria das pessoas no mundo conhece como eu superior, nosso eu superior. Em que reino da mente ele habita, em que local da mente ele habita, a gente não sabe. Mas para que fins práticos ele existe? Será que é só para animar a nossa vida? Será se a nossa consciência, nosso corpo funcionando depende dessa energia espiritual que ele é? É esse o propósito prático dele? Não sei, talvez seja só esse. Será se o propósito prático dele é apenas trazer o ser humano uma compreensão de que existe algo superior a ele e o ser humano faz todo o trabalho de auto-melhora, de auto-progresso e ele fica fora a parte disso? Pode ser, não se sabe. Né? São questões que a própria mente humana vai fazendo para tentar entender, porque até então você não tem um conhecimento consciente da existência dele. Correto? Você tem um Correto. conhecimento conceitual, mas existem locais que não existe esse conceito de um Deus próprio pessoal no ser humano. Compreende? Tem até religiões que não tratam disso de forma mais aprofundada. Sim. Então, como que a gente pode compreender a missão dele? A missão, para que eles existem, qual é a finalidade, o propósito deles no universo e para que o próprio Pai Universal, o próprio Deus da criação, teve a ideia de se fragmentar. Para efeitos práticos, segundo as revelações do livro de Urântia, a missão dele é representar Deus ao ser humano, de ser Deus para o ser humano. Compreende? Trazer uma pré-degustação no tempo de quem é o Pai Universal. Nós, seres humanos, somos os únicos seres em todo o universo vastíssimo de personalidades, de seres, de governantes, de ajudantes, de trabalhadores, não importa a classificação dos seres universais, anjos, não importa. Nós somos os únicos tipos de seres, os mortais evolucionários, que abarcam esse tipo de realidade, que é o monitor residente, o eu superior, né? O ajustador do pensamento. Somos os únicos. Então, se nós somos os únicos, qual é a missão dele em específico para a gente? Porque se a missão deles fosse, eu digo missão principal, tem Claro. casos em que eles personalizam, né? Que é um convite à leitura do livro de Urântia, que é uma outra situação, outro tipo de missão que eles têm de formas pontuais. Mas para a regra geral, em efeitos práticos, qual é a missão deles? É, como eu falei agora há pouco, trazer o Pai Universal para o ser humano e, trabalhando nesse ser humano, fazendo um trabalho de unificação nesse ser humano, ter um ganho, uma via de mão dupla. Porque Deus, ele tem sua personalidade, mas ela só pode ser conhecida e reconhecida depois de uma eternidade no tempo, de um trabalho de aperfeiçoamento, de frequenciamento energético no seu espírito, para que você chegue numa sintonia em poder reconhecer o Pai Universal, a fonte de tudo. Então, como personalidade unificada de Deus, una, ele não pode vir até aqui e se fazer ser conhecido. Então, qual é a ideia de Deus? É fazer esses fragmentos com a missão de representar eles no tempo dele próprio para o ser humano, que somos nós, mortais evolucionários, termos progressivamente o potencial de escolha, de cooperar com essa missão e progressivamente irmos ascendendo no universo até chegarmos a ele, através de um método e uma ferramenta que é ele mesmo. Compreende? Então, assim como a gente tem o potencial de se sujeitar de todas as formas a esse espírito, Deus ele já se sujeitou
de todas as formas possíveis a todos os eventos e experiências possíveis da escolha da mente humana. Compreende isso? Sim. Agora você imagina aí, olha para o nosso mundo de hoje. Nós estamos tecnologicamente razoavelmente avançados, né? Moralmente nós estamos avançados? Não. Eticamente nós estamos avançados? Muito menos. E você percebe que em cada ser humano de mente sã, de mente normal, vamos deixar isso bem claro, tem um espírito ajustador do pensamento supremo, como eu falei agora há pouco, já experienciado, um Deus vivendo nessa mente, sujeito a todas as escolhas que você pode praticar, aos locais que você pode frequentar, aos tipos de substâncias que você vai ingerir no seu corpo, o tipo de atividade que você vai praticar, ele está sujeito a tudo. Imagina, a frequência mais alta do universo, o próprio Pai, o Criador de tudo, ele se sujeitou à vontade humana, justamente para que o propósito maior dele, de se experienciar, seja cumprido de uma forma completa, unificada com esse ser humano. Para efeitos práticos, o ajustador do pensamento, quando ele alcança essa unicidade com o ser humano, eles são nós e nós somos ele. Mas até lá existe um trabalho de sintonia. Todo o tempo, ele trabalhando na gente para sintonizar a gente. E a gente, quando tem o conhecimento, isso é muito importante, quando a gente tem um conhecimento disso e trabalha para essa missão se cumprir, também tentando essa sintonia com ele. Porque, na maioria das vezes, essa sintonia ela pode ser feita de forma inconsciente, como o próprio Durante diz. O livro Durante diz, né? Ela pode ser feita inconsciente. Uma pessoa que tem uma hereditariedade boa, a sua família, seus pais têm uma educação boa, nasce num lar moral, ético, ele tem uma potencialidade muito grande de se espiritualizar sem saber que Deus existe. Claro. De forma inconsciente, porque o trabalho do Espírito Divino, no ser humano, ele é inconsciente. Agora, a partir do momento que você toma o conhecimento que ele existe, que ele é um fato, já é outra história. Você já passa a colaborar com ele de uma maneira consciente, que é a meta do ser humano. A gente vai falar um pouco mais lá na frente, que são os círculos psíquicos da mente, né? Que a gente vai galgando até chegar numa sintonia completa com ele ali. Mas, em termos de missão, é basicamente isso. Agora, como que acontece essa missão pra gente? Porque a gente começa aqui zerado. Não é assim que funciona? O livro de Durante diz, aqui é o ponto de partida, o marco zero, né? Mas esse espírito, por ser um fragmento do Pai, ele já existe desde a eternidade. Compreende? Ele é um fragmento do Pai. Então, em natureza, ele é o próprio Deus. É feito um estudo, é feito um planejamento, é feito todo um script para a vida de um ser humano. Quando eu falo ser humano, eu falo qualquer ser, de qualquer planeta, de qualquer universo. Claro. Correto? Evolucionário. Evolucionário, que somos nós e infinitamente nos 7 superuniversos aí tem trilhões. Então, é feito um estudo, não é assim, nasceu um aqui, já despacha um para lá. Não é assim que funciona. Os serafins, que trabalham no planeta, naquele sistema de planetas, eles, por refletividade, que é uma técnica tecnológica muito boa, muito avançada da espiritualidade, eles mandam para o paraíso, e paraíso despacha para o planeta deles, né, dos espíritos divinos, toda a transcrição potencial daquele ser humano, a hereditariedade dele, a família que ele veio, os potenciais intelectuais dele, os potenciais espirituais dele também são levados em consideração, e um ajustador equivalente, vamos usar essa palavra aqui bem humana, né, para tentar entender, um espírito divino equivalente, mais sintonizado ali com aquela missão, levando em consideração o que ele já viveu ou não, ele é designado para habitar aquela mente e chegar à missão dele de espiritualizar ela. Então ele faz um script todinho, ele planeja uma vida perfeita para você na Terra, porque eles não são espíritos com trabalho terreno. Aqui eles vêm para garantir que você vai conseguir por vontade própria e por esforço próprio construir a tua realidade da tua carreira eterna. Não é aqui que você tem esse direito. É aqui que você faz a escolha que te potencializa construir essa realidade, que é a alma mononcial. A gente já falou disso em outros programas, correto?
Então, ele não está interessado em facilitar a tua vida aqui. A missão dele não é vir aqui te guiar para uma vida melhor, fazer você ter mais prosperidade, mais saúde. Não é. A missão dele não é essa. Apesar desse script dele que ele tem, ter tudo isso já. Mas veja, para você alcançar essa vida perfeita, vamos dizer assim, você tem que conscientemente cooperar com ele ou inconscientemente cooperar com ele. Das duas maneiras. A melhor é consciente. Correto? Porque inconsciente, você tem a possibilidade muito maior do erro, de fazer a escolha errada. Claro, se você for uma pessoa moralmente e eticamente bem estabilizada, automaticamente você, a partir da dor de um erro, você vai escolher o certo. Mas quando você não tem consciência do espírito e faz essas escolhas, você vai com certeza continuar crescendo, evoluindo, melhorando de acordo com esse script dele. Até o momento em que você conhece a realidade do ajustador do pensamento na tua mente e você passa a entender que quanto mais você cooperar com ele, melhor vai ser a tua estadia terrena. Porque eles se regozijam disso. A própria revelação do livro diz isso. Eles se regozijam muito em poder contribuir para a tua felicidade terrena. Mas a missão deles não é essa. Não é a principal. Não é a principal. Entendi. A missão deles de verdade é te ajudar, o foco dele, vamos dizer assim, o foco do teu eu superior é construir a tua realidade eterna. E como que isso é feito? Deixando a tua vida o mais acidentada possível. O que a gente entende por acidentado? Problemas, decisões, doença, não importa o que seja, o que esteja preparado para você ali. Para o propósito dele conseguir te multiplicar as escolhas e você tenha uma gama maior de escolhas e essas escolhas te facilitem ainda mais uma escolha correta que te sintonize um pouco mais com ele. Compreende? Entendi. Então, quanto Escolhas mais você... morais. Escolhas morais, exatamente. Entendi. Uma escolha do certo. Porque o certo e o errado, ele não é algo absoluto. Sim. Sempre o mais certo possível para aquela situação. Para a tua mente, naquele exato momento. Nível de conhecimento. Exatamente. Vamos ponderar o seguinte aqui. O que é moralmente estabilizado hoje no mundo? Era moralmente estabilizado 1000 anos atrás? Claro que não. Não era. Até os conceitos vão se elevando Exatamente. conforme a humanidade tem mais conhecimento. Compreende isso? Sim. Vou dar um exemplo prático aqui. A poligamia. O casamento com várias mulheres. Hoje, aqui, existem locais que ainda é permitido, né? Mas vamos levar em conta aqui o Brasil. A poligamia é permitida? Claro que não. não É. Moralmente é ético isso? Moralmente é correto? Não é. Não é. Mas Se antes você, era. mas antes era. Ah, Exatamente. Então, o certo e o errado, ele não é algo definido como moral. é temporal. É temporal. A moralidade, ela é atemporal. Então, é por isso que o trabalho deles não está ligado à tua felicidade terrena. Ele está ligado à construção dos teus valores. Porque esses valores, eles estão intrínsecos em ti, nas tuas escolhas. Aquilo que você escolhe, aquela situação que te deixou ali entre dois caminhos, você faz a escolha correta. E ele te sintoniza um pouco mais. Então, a missão deles é essa. Claro, se você cooperar conscientemente 100% com eles, você vai garantir essa vida feliz aí. Com certeza, eles veio para isso também, para te ajudar, se regozijar contigo. Mas se você optar para conseguir as coisas com a força do próprio braço, vai dar trabalho, vai impedir muito da ação dele, mas na medida do possível que você for crescendo e evoluindo, eles estão tendo êxito nesse trabalho, nessa missão, que é espiritualizar a tua mente, que é o mesmo que moroncializar a tua alma, né? Deixar ela um pouco mais forte, robusta e melhor para a tua vida posterior.